Olá, estamos de volta. Mais uma aula de Cosmovisão Cristã. E hoje nós vamos ver dois temas. O primeiro, nessa primeira aula, a influência do cristianismo na questão trabalhista. Então o fenômeno é o de sempre. Qual que é o fenômeno? O crédito histórico de alguma coisa boa sempre tem sido dado a uma ideologia, a algum movimento secular, o humanismo, etc. Nunca é dado para o cristianismo, mesmo quando o cristianismo deu excelentes contribuições. Então hoje o assunto é o movimento trabalhista. A minha bibliografia vai envolver algumas fontes aí, eu vou apresentar as principais aqui. A primeira delas, o Eric Hobsbawm, que é um historiador muito utilizado nas faculdades, nos cursos de história. E nesse livro ele mostra como que o movimento metodista ele foi um importante elemento no protesto contra as explorações trabalhistas. Veja só, a gente está falando aqui de um movimento lá do século XIX, tá? Os trabalhadores eram explorados, sim, era um regime assim, insalubre de trabalho. Em alguns casos, a exploração era tão violenta que afetava até a longevidade da pessoa. A pessoa morria mais cedo, pelas péssimas condições de trabalho. Então, o Hobsbawm, ele destaca que um grande número de líderes trabalhistas e sindicais, eles tinham um histórico de metodismo. Eles cresceram na igreja metodista e ouvindo pregações, né, metodistas. E essa pregação metodista tem, sim, uma influência inegável entre esse background metodista com a atuação na liderança dos movimentos trabalhistas, certo? Essa é uma citação de outro livro, Rebeldes Primitivos, e o Hobsbawm diz que o metodismo fez todos os que o adotaram como os profetas antigos, um povo de dura serviço sem vontade de se curvar à casa de Rimon, o deus sírio. Havia um elemento de resistência entre os metodistas. O que o Hobsbawm não destaca muito, e eu quero destacar aqui, é que o conteúdo dessa resistência vem da Bíblia. Há uma base teológica para essa resistência. Então, os primeiros sindicalistas, meus amigos, do movimento trabalhista eram cristãos, eram crentes. E essa já é uma informação, digamos, bombástica para o começo da aula, né? Você nunca imaginou que o movimento sindical tivesse claro, não foi a única influência, mas tivesse entre os seus pioneiros um monte de crente metodista, imaginou? Dessa obra eu destaco e resumo o seguinte pensamento. O autor, Ward, viu no metodismo, inclusive no metodismo wesleyano, do John Wesley, um radicalismo inerente que desafiava o establishment anglicano paternalista. Ou seja, o metodismo ele tinha um DNA radical e de protesto, de desafio ao status, ao establishment, às coisas estabelecidas. E nessa obra, esse autor, o Ward, ele examina fontes primárias, tanto do metodismo quanto do sindicalismo, do trabalhismo. E ele destaca que, apesar do metodismo wesleyano ser oficialmente contra envolvimento político, eles não se envolviam com partidos, com nada disso. As mensagens metodistas cristãs, elas tinham um efeito de abrir os olhos do povo para reagirem contra a exploração. Então isso tem que ficar bem claro na sua mente. O metodismo não incentivava a participação política partidária, mas a nível individual, o membro da igreja ouvia aquilo ali e falava, não, mas espera aí, eu entendi isso e eu preciso praticar isso na vida real, na vida prática. Uma coisa que você precisa saber, você que é cristão, especialmente evangélico, protestante, é que as escolas dominicais, elas foram um movimento social. As escolas dominicais, meio que sem querer, elas no começo eram escolas mesmo. Tinha que ensinar a Bíblia para o povo não sabia ler, muitos não sabiam ler. Então, aproveitava-se a estrutura e o momento da escola dominical para ensinar o povo a ler usando a Bíblia. E o Ward ele destaca que as escolas dominicais metodistas, elas ajudaram o povo a se organizar. Era o momento de todo mundo estar junto ali. E ali, além da discussão bíblica, eles conversavam sobre a situação das cidades, sobre a situação política, econômica. Então a escola dominical ajudou o povo na disciplina,
na mobilização e também na habilidade retórica. Ali eles aprendiam a ler e aprendiam a falar em público. Por isso que muitos líderes sindicais do movimento pioneiro trabalhista eram de histórico metodista. Agora, um detalhe interessante é que, como eu já destaquei para você, a história tem sido contada desde o Iluminismo como uma narrativa que deprecia o cristianismo. Então, se você pegar documentos depois do Iluminismo ali, né, eles denunciam essas escolas como instrumentos de controle social. Esse povo aí está alienando. Os metodistas estão alienando as pessoas, né, estão controlando. Na verdade, ali havia, além da instrução religiosa, a instrução social. O povo era alfabetizado. A escola dominical foi a única escola que muitos líderes trabalhistas frequentaram ao longo de toda a vida. Olha o poder que há nisso aí. Um exemplo histórico é o George Edwards, que foi o fundador da União Nacional dos Trabalhadores Agrícolas. Digamos que é a CUT da época. Ele foi educado numa escola dominical metodista. Um outro que não está aí, o William Waters, ele foi pregador, ele era pregador metodista. E ele foi alfabetizado depois de adulto, né, numa escola dominical. Esse autor aí, ele destaca que as atividades do John Wesley, como eu já mostrei, né, ele era abolicionista, ele também promovia uma campanha de reforma das prisões. Tudo isso os evangélicos protestantes fizeram. Então, o Armstrong, que é o autor desse livro, ele destaca que as organizações trabalhistas copiaram os modelos metodistas. Os metodistas, a princípio, não tinham igrejas, prédios, templos. Eles se reuniam espontaneamente nas casas, na rua, na praça, no fundo da casa de alguém. E os movimentos trabalhistas começaram assim também. Porque eles viram que funcionavam e muitos deles eram metodistas. Esse autor aí, esse livro, A Revolução Metodista, ele compara o metodismo à Revolução Francesa, com uma única diferença. O que a Revolução Francesa fez matando e derramando litros de sangue, o metodismo fez na Inglaterra sem derramar uma única gota de sangue. Então, meus amigos, existem muitos artigos e livros que mostram o impacto positivo do metodismo no início do movimento trabalhista. Então você tem material aí para consultar, se você se interessar por isso, se você virar um sindicalista um dia, fala, não, eu quero entender a origem desse movimento. A origem desse movimento é o socialismo, é Marx e tal. Veja, isso é o que todo mundo fala. Ninguém fala da influência do metodismo no começo, estou falando no começo, porque ao longo da história a coisa foi mudando e você vai ver. Olha essa estatística aqui, feita por esse autor. 80 líderes sindicais em tempo integral deviam a sua carreira, posição e influência à experiência religiosa deles e foram motivados à ação por sua fé. E nesse livro ele fala o nome dos 80. Desses 80, 70 eram metodistas. 46 metodistas primitivos, 14 metodistas unidos e 9 metodistas wesleyanos. E apenas um independente. Os metodistas primitivos eram apenas 1/3 de todo o grupo metodista, ou seja, eles eram a minoria entre os metodistas na religião, mas eles eram mais que o dobro dos líderes sindicais, do que todos os outros juntos. Então esses metodistas primitivos os metodistas raiz, não é Nutella não. Um dado interessante é que o próprio hino oficial do movimento trabalhista, do movimento sindical, digamos, ele começa com essa frase: God is our guide. Deus é o nosso guia. Você consegue imaginar uma passeata de um movimento sindical hoje cantando um hino que fala de Deus? E esse evento, ou esse grupo que ficou conhecido como os Mártires de Tupelo, a história é longa, não vou te contar, mas é um grupo muito importante, é um grupo histórico. O que você precisa saber é que o líder, o George Loveless, você pode jogar no Google, você vai achar a história dele. E o irmão dele e alguns outros membros desse grupo, os Mártires de Tupelo, eles eram pregadores metodistas. O fundador do Partido Trabalhista em inglês, o Hardy, esse é muito famoso. Ele era um pregador metodista. Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês? O movimento começou com crentes, com a Bíblia aberta, motivado pelas convicções cristãs. Mas aconteceu alguma coisa com o tempo. O que a gente vai ver? O Dennis Skinner, ele falando o seguinte: não fomos muito influenciados por Marx em Derbyshire, a cidade onde o movimento começou. E muito mais líderes foram pregadores metodistas em seu tempo.
Ele está falando que o movimento começou lá na Inglaterra, não tanto influenciado por Marx, eles foram mais influenciados pela Bíblia e pelo metodismo. Então, muitos deles eram até socialistas e marxistas, né? Você vai encontrar vários ali. Mas, debaixo daquela camada socialista, você vai encontrar um conteúdo forte de cristianismo. O sujeito era um pregador, era um diácono, era um frequentador de igreja. Esse Dennis Skinner era um deputado, um parlamentar do Partido Trabalhista. Olha só as bandeiras e banners que esse povo usava nos protestos. Tá vendo aqui? Um leão. Ó, é a União Nacional dos Trabalhadores de Minas. Tá vendo? É um sindicato. Eles chamavam de trade unions. O nome não é sindicato, é trade unions. Mas é sindicato. E aqui você vê uma figura, tá vendo? De Jesus com crianças e tal. Isso aqui é uma bandeira de um sindicato. Todo ano havia um evento onde todos os sindicatos se juntavam. Onde que era? Na frente da igreja, da Catedral de Durham. E eles se reuniam ali, oravam juntos, eram abençoados ali pelo sacerdote anglicano. Hoje ainda acontece esse evento, mas é só um evento turístico, tem música, comida e tal, não tem mais pregação. Perdeu o sentido religioso, e aí você começa a entender o que aconteceu de lá para cá. Olha só essa bandeira de um sindicato dos trabalhadores de Minas, tá vendo? De Durham. É o bom samaritano. Vá e faça a mesma coisa. É um verso bíblico isso aí. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui até hoje ainda tem reflexo disso, mas é muito fraco. Tá vendo aqui? Deus é o nosso guia. Partido Trabalhista. Mas, rapidamente, o processo foi muito rápido mesmo, rapidamente a ideologia parasitou o evangelho e tomou conta. Você lembra das aulas de biologia? O parasitoide, o parasitismo? Você tem lá o organismo, aí vem o parasita e ele convive algum tempo com aquilo ali, daqui a pouco ele domina, né, o organismo hospedeiro. O parasitoide é assim. É o que acontece com a ideologia. Os cristãos começaram uma coisa, aí chegou nesse caso é o socialismo, chegou e parasitou, tomou conta, dominou, e aí as imagens de Jesus, as frases da Bíblia, tudo isso teve que dar espaço a trabalhadores do mundo, univos. É tanto assim que hoje há um clamor entre os trabalhistas ingleses para recuperar essa raiz metodista do movimento. Há um ditado entre os trabalhistas ingleses que o trabalhismo deve mais a Wesley do que a Marx. Olha só, mais metodismo do que marxismo. Como o Partido Trabalhista, né, pode aprender das suas tradições cristãs. Deixa eu ler uma citação para você de um líder trabalhista. As raízes dos sindicatos em nossa região estão, sem dúvida, muito mais no metodismo e no cristianismo em geral do que no marxismo. Quem falou isso foi o Peter Sager, um líder trabalhista. Então é assim, pensa numa locomotiva, cheia de vagões atrás. A locomotiva puxa os vagões, certo? O cristianismo foi a locomotiva, só que só deu origem ao movimento e puxou, no caso do movimento trabalhista inglês. Depois a locomotiva virou um vagão, lá na ponta de trás, ou seja, a ideologia superou o evangelho. As trade unions, os sindicatos originais, eram associações voluntárias no começo, né? Você não tinha obrigatoriedade, não recebia dos impostos, e até porque muitas delas eram ilegais. Então, com o tempo, a ideologia foi parasitando o movimento e a coisa mudou muito do que era para o que é hoje. A ideologia, ela parasita a coisa, ela sequestra o movimento. E aí toda a honra e toda a glória vai para a ideologia. E toda crítica vai para o cristianismo. Tudo que de bom acontece é da ideologia. Tudo que de ruim acontece é culpa do cristianismo. Dentre as mudanças que foram acontecendo por causa desse parasitismo, os movimentos foram se tornando cada vez mais arbitrários, violentos. E aí a história tem vários exemplos disso, né? Muitas tragédias até aconteceram em manifestações e protestos. É nesse contexto que você precisa entender a posição de Ellen White sobre os movimentos trabalhistas do seu tempo. Ela não está falando dessa origem, ela já está pegando o movimento depois dessa mudança, dessa transformação. Se pensar bem, denunciar a exploração, isso é coisa que até os reformadores radicais, os anabatistas, faziam lá no século XVI. Até o Engels cita os anabatistas como exemplo de proto-socialismo e revolucionários e tal. Aí já está forçando também, né?
Então muita gente fala, tá vendo lá atrás, os reformadores radicais anabatistas, eles eram comunistas. Não era nada, eles eram crentes. Eles faziam motivados pelo Evangelho, o Sermão da Montanha. Eu encerro a aula destacando essas citações de Ellen White. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas. No final da citação, ela diz que a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, tudo isso faz com que os homens se liguem às confederações e uniões. Trade unions são os sindicatos. E é por essa citação e algumas outras parecidas que muitos adventistas acham que Ellen White é contra a sindicalização. No contexto dela, era uma questão muito diferente do contexto original. E hoje, pastor, como é que é? Hoje eu deixo para você decidir. Olha o que ela diz aqui. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, certo? Em sindicatos, os ímpios, e em confederações. Então são 3 itens aqui: conglomerados comerciais, sindicatos e confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Eu vou te fazer um alerta. Ela está falando de sindicato? Sim, senhor, concordo com você. Sindicato, eles vão exercer um papel aí no final, que eu não sei claramente qual é. Eu não me sindicalizaria. Mas eu quero ir além, eu quero destacar que tem outros 2 itens aí. Sindicato é um deles, ela citou mais 2. Conglomerados comerciais e confederações. Então, se a gente vê perigo em um, a gente tem que ver perigo nos outros 2. Então, esses assuntos que eu estou tratando rapidamente, eles precisam ser melhor compreendidos. Não é lendo uma citação e já sei tudo sobre esse assunto. Eu incentivo você a pesquisar sobre isso. E aí eu encerro com essa citação. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles. Não tenhais nada a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Isso aí é verdade. A gente já teve alguns problemas históricos, alguns problemas até recentes. Então, gente, o resumo dessa aula é que, frequentemente, o que começa bem foge do seu propósito original e aí se torna outra coisa. Os sindicatos foram assim. Eles começaram, pelo menos na história do trabalhismo inglês, com uma forte influência cristã, uma motivação muito baseada na Bíblia. A Bíblia tem textos claros sobre isso, né? Digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia denuncia a exploração do jornaleiro, né? Do trabalhador. Mas com o tempo os sindicatos foram aparelhados por partidos políticos e até mesmo por governos. E se tornaram arbitrários e violentos. Estruturas políticas que pressionavam os trabalhadores a participarem. E muitos trabalhadores não se sentiam representados mais pelos sindicatos. Então cabe a você avaliar se hoje é diferente, se hoje um cristão pode ou não ser sindicalizado. Em alguns casos ele não tem muita opção, né? Mas quando ele tem a opção, qual que é a melhor escolha? Que Deus te abençoe, que você assista a próxima aula